Podemos pensar que a questão do que está escondido dentro dos buracos negros seja quase banal. Por que especialistas não enviam uma sonda espacial não tripulada para o centro de tal estrutura e vão diretamente na trilha desse mistério? Bem, simplesmente porque a espaçonave não sobreviveria à empreitada. E mesmo que a sonda conseguisse avançar intacta ao interior de um buraco negro, não haveria possibilidade de mais tarde transmitir os dados coletados lá em direção à Terra. A regra básica é que nada pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro de dentro para fora, seja radiação, informação ou matéria. Mas como essa característica central dos buracos negros de fato acontece? É porque a imensa massa desses objetos está concentrada em um volume extremamente pequeno. Como essa compacidade incomparável aparece na realidade fica claro quando se considera o seguinte exemplo. Um buraco negro hipotético com a massa do nosso Sol teria um horizonte de eventos cujo diâmetro seria de apenas 6,5 quilômetros. O diâmetro de nossa estrela anfitriã, em comparação, é de quase 1,4 milhão de milhas. Como resultado dessa compactação extrema, essa gravidade tão forte é gerada nos arredores dos buracos negros, tornando impossível até que a luz passe por tal área ou saia novamente. Entretanto, assume-se que quase todo o centro galáctico é agraciado por um buraco negro supermassivo com milhões de bilhões de vezes a massa do Sol. Se observarmos o núcleo ativo de uma galáxia, veremos uma estrutura radiantemente brilhante lá. Mas como isso é possível? Na verdade, o que nos parece na faixa visível de luz como uma estrutura quase pontual não é o buraco negro, mas um chamado quasar. A emissão de radiação do quasar, por sua vez, vem do disco de acreção brilhante que envolve o buraco negro supermassivo no coração da galáxia. Em astrofísica, o termo disco de acreção refere-se a um disco giratório em torno de um objeto central que transporta incessantemente matéria em direção ao centro. Os discos de acreção em torno dos buracos negros podem aquecer até milhões de graus, liberando assim imensas quantidades de radiação. O combustível cósmico com o qual os buracos negros supermassivos são fornecidos dessa maneira é composto sobretudo por depósitos de poeira e gás que preenchem o espaço circundante. Além disso, porém, os buracos negros podem consumir partes de estrelas próximas ou até mesmo engolir corpos celestes inteiros. Existe também a possibilidade de dois buracos negros colidirem um com o outro e depois se fundirem para formar um monstro de gravidade ainda mais massivo. Em vista dessas características, pode-se pensar que são formações perigosíssimas que devoram tudo o que vagueia por seus arredores. A verdade é que buracos negros são relativamente ruins em atrair material para seu horizonte de eventos. Isso em parte porque buracos negros não são atrativos para outros corpos astronômicos, exceto pela gravidade. Enquanto os corpos celestes do Sistema Solar estão em uma órbita estável ao redor da estrela central, a maior parte de uma galáxia também está em uma órbita estável ao redor do buraco negro. Em termos simples, não há razão física que faria com que um corpo distante despencasse em direção ao horizonte de eventos. Isso porque, apesar de todas as suas propriedades devoradoras, buracos negros só podem incorporar irremediavelmente aquilo que se aproxima demais deles. Digamos que são mais armadilhas de Vênus cósmicas do que aspiradores de pó galácticos. Se substituíssemos o Sol em nosso sistema planetário por um buraco negro de igual massa, nossa vizinhança galáctica seria mergulhada em escuridão impenetrável, mas os corpos celestes continuariam a mover-se em torno da estrutura central na mesma distância e velocidade que fazem em torno do Sol. Mas suponha que um objeto mergulhasse na boca de um buraco negro e sobrevivesse a este evento. O que ele veria no interior misterioso do monstro de gravidade? Depois de todo o conhecimento já adquirido sobre essas características de buracos negros, a comunidade científica tem uma ideia de como são as condições dentro desses objetos? Seguindo a teoria geral da relatividade de Einstein e as explicações correspondentes de Hawking e Penrose, então prevalece a chamada singularidade no interior dos buracos negros. Na astronomia, corresponderia àqueles lugares onde a gravidade é tão forte que a curvatura do espaço-tempo diverge lá, em termos simples, infinitamente. O problema, assim que chegamos a este ponto com curvatura espacial infinitamente alta, o intervalo de validade da teoria da relatividade geral é excedido. Para entender como essa singularidade central dos buracos negros de fato funciona, precisamos de uma teoria que combine a compreensão da gravidade com o comportamento da matéria nas menores escalas. E, de fato, esse modelo que liga a relatividade geral à mecânica quântica já tem nome, a chamada gravidade quântica. No entanto,
A teoria ainda está longe de ser um tratado totalmente elaborado, ainda está em desenvolvimento. Até que este marco técnico seja alcançado, vale a pena recorrer às teorias anteriores. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, a singularidade central de um buraco negro poderia formar a ponte para outro universo, comparável a um buraco de minhoca. Tais transições cósmicas poderiam, portanto, permitir viagens para outros universos, ou até viagens no tempo. Mas sem observações e dados experimentais, tais teses sempre permaneceram no campo da especulação. Nem sabemos se tais pontes ou buracos de minhoca realmente existem no universo, ou se, a princípio, poderiam ter se formado. No entanto, a existência de buracos negros agora é considerada comprovada e podemos entender como são formados, pelo menos em alguns casos. Mas o que realmente acontece no interior de um buraco negro ainda é um mistério. Por fim, no vídeo de hoje, gostaríamos de dar outra olhada em uma característica dos buracos negros, que na verdade está em contradição com as outras características dessas formações: a radiação Hawking. Considerações teóricas quânticas mostraram que todo buraco negro também emite radiação. Se nos lembramos da característica básica de que nada pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro de dentro para fora, obviamente estamos lidando com um paradoxo. Mas este processo pode ser explicado por meios plausíveis. É devido à interação de pares de partículas e antipartículas, onde uma das partículas cai no centro do monstro de gravidade, enquanto a outra consegue escapar para o espaço circundante. Portanto, isso não refuta a propriedade básica dos buracos negros. O objeto consegue emitir partículas sem que nada passe seu horizonte de eventos de dentro para fora. O suprimento de energia para a radiação Hawking vem do potencial gravitacional do próprio buraco negro. Significa que a estrutura sempre perde uma parte de sua própria massa pela radiação. Para o observador, parece que um buraco negro evaporaria, ou seja, lenta, mas seguramente se tornaria menor. Se buracos negros muito pequenos existissem no Big Bang, os objetos teriam evaporado completamente agora. A radiação emitida no decorrer desse processo poderia, portanto, servir como evidência característica de tais buracos negros. Mas tal radiação não foi detectada até agora. Como podemos ver, buracos negros são objetos emocionantes e misteriosos, que ainda precisam ser totalmente compreendidos e decifrados. Se algum dia conseguiremos resolver esses mistérios, só o tempo dirá. Sua opinião nos interessa. O que você acha dos fascinantes buracos negros? Aguardamos seus comentários.